Bom dia, minha gente. Espero que todos estejam bem, conjuntamente com suas famílias. Gente, o assunto de hoje é capítulo 7. E o capítulo 7 traz um assunto bem recorrente, que é exatamente a vida do trabalhador. Depois da Revolução Industrial, a atividade operária, a atividade industrial, ela foi bastante acentuada, foi bastante aviltada. Porque de cara a gente percebe que desde aquele tempo havia uma desigualdade social muito forte. Ou seja, a luta entre patrão e empregado, a vida operária e a vida burguesa, é o termo que se usava para a elite industrial, a burguesia. E essa burguesia, ela explorava demais, até demais, esse trabalhador. O que se percebe é que as teorias socialistas, certo? Daquela época, do século XVIII, elas fomentaram, elas ratificaram cada vez mais uma razão para tanta revolução, para tanta revolta popular no século XIX. Ou seja, essas revoltas tomaram como base o século XVIII, mas se estenderam no século XIX, e ainda hoje a gente vê movimentações de sindicatos, associações, de trabalhadores, sempre buscando o quê? Uma melhor condição de trabalho, um melhor salário, um melhor ambiente de trabalho. É isso que eles querem, certo? Então, as teorias socialistas, elas fundamentaram os movimentos sociais, consequentemente levaram os trabalhadores dos mais variados segmentos a buscarem direitos, melhor salário, melhor condição de trabalho, para que tenham a melhor condição de vida. O que se verifica é o seguinte: na Inglaterra, com o fim das guerras napoleônicas, a Europa ficou estagnada, porque a guerra, ela proporcionava a necessidade de quê? De produtos manufaturados, principalmente vindo do aço, do ferro, que é a compra de matéria-prima para produzir armas e produzir material bélico. Com a desativação da guerra, automaticamente essas indústrias que produziam manufaturados tiveram uma queda. Sem se falar que houve a desmobilização de vários exércitos. Esses soldados que antes prestavam serviço aos seus países estavam desempregados, não tinham mais função de ser, porque as guerras não aconteciam mais. Ou seja, e outra coisa, o Estado liberal, ele não podia bater de frente contra os sindicatos, contra as associações. Nessa época, em 1799, surgiu na lei chamada Combination Law. Combination Law era uma proibição, certo, da ação dos sindicatos. Ou seja, o Estado proibia que os trabalhadores se manifestassem. Claro, isso aí foi uma medida apoiada pela burguesia. A burguesia levou o parlamento a aprovar a Combination Law, que era exatamente a proibição de manifestação dos operários. Ou seja, com isso, a classe trabalhadora começa a se organizar. No século XIX, 1850 em diante, aí nós temos o operariado se juntando, sendo combativo, tendo uma conscientização maior para buscar os seus direitos, para buscar suas conquistas, salários, condição de trabalho. Ou seja, o operário nessa época, ele era muito, digamos assim, segregado, desqualificado, desrespeitado. A verdade é essa. Principalmente porque na Inglaterra, as áreas agrícolas, as áreas rurais de produção, elas foram transformadas em áreas de criação de ovelhas, que é o chamado dos cercamentos, ou do inglês chamado de enclosures. Áreas agrícolas transformadas em áreas de criação de ovelha para poder produzir lã para a indústria. Isso aumenta a mão de obra, com o pessoal que sai do campo para a cidade, aumenta a mão de obra e o salário torna-se menor. Consequentemente, o ganho, o lucro do patrão vai ser bem maior. Veja como é que estava o ambiente fabril nessa época. Salários péssimos, insalubridade. A jornada de trabalho beirava as 14 horas por dia. Sujeira, humilhação, insegurança, tudo isso rolava na vida fabril da Inglaterra no século XVIII. Fora da fábrica, esse povo vivia muito mal, sem casa, deitado no alcoolismo,
certo? Saneamento na área que morava não existia praticamente, as doenças eram constantes. Automaticamente a mortandade também era bastante. Ao contrário do patrão, que tinha uma vida tranquila, que tinha lucros excelentes, não é isso? Então a indústria têxtil da Inglaterra, ela estava de vento em popa. Nesse momento de organização dos trabalhadores, surgem dois grupos, surgem duas ideologias, o ludismo e o cartismo. O ludismo, certo? Era um movimento que objetivava destruir as máquinas, porque os operários entendiam que a tecnologia levava ao desemprego. A tecnologia, cada máquina tomava o lugar de 2, 3, 5, 10 operários. Então a ideia era quebrar máquinas. Então eles eram anônimos, certo? Esse movimento não existia assim um mentor, um coordenador, um idealizador. Eles se juntaram e elaboravam cartas anônimas dizendo que iam atacar a fábrica e iam destruir com martelos, certo? Com peças de metais para poder destruir a máquina. Pensando eles assim, a gente destrói a máquina, consequentemente a gente volta a garantir o nosso emprego, coisa que não aconteceu. Os protestos foram constantes, mas os massacres também foram constantes, porque o governo bateu pesado contra os ludistas. Ou seja, a indústria passou a ter um prejuízo enorme, porque esses camaradas à noite adentravam as indústrias e quebravam as máquinas, pensando eles assim que garantia o seu emprego no dia posterior, na semana posterior. Já os cartistas, o cartismo, eles procuraram o caminho legal, procuraram junto às bancadas parlamentares melhorar a condição do trabalhador. O líder William Lovett, esse camarada, buscou com movimentação, buscou junto ao governo, junto aos parlamentares, criar melhores leis, certo? Buscando trabalho, buscando emprego, buscando melhor salário. Em 1870, certo? Eles reconheceram, de certa forma, esse movimento, mas com bastante limitações, ou seja, quase nada andou. Em 1848 começam os manifestos comunistas. Aí sim, as teorias socialistas, as teorias trabalhistas começam a se movimentar, que é o caso do socialismo científico, do Karl Marx, o socialismo cristão, o socialismo utópico, o socialismo real, sem se falar no anarquismo do século XIX, do Mikhail Bakunin, que achavam que o povo de uma cidade poderia viver com a ausência do Estado, sem leis propriamente dito. Em 1860, em Londres, foi realizada a primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, ou seja, foi uma reunião entre várias ideologias para defender direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos econômicos do trabalhador. A ideia era promover o trabalho cooperativo, reduzir a carga horária, organizar o sindicalismo. Mas uma disputa interna entre o Karl Marx e o Mikhail Bakunin. E o movimento operário rompeu. Quando rompe, ele subtrai-se o seu poder. Automaticamente, o movimento trabalhista decaiu, perdeu a sua essência. Quando foi 1871, nós tivemos a Comuna de Paris, uma instabilidade francesa, onde o operariado, onde a classe operária chegou ao poder. Foi a primeira experiência popular de povo no poder, certo? Infelizmente, o povo não teve a propriedade, o conhecimento, o poder administrativo de governar. Até porque isso aconteceu dentro de Paris. E em toda a França, os exércitos se reorganizaram e voltaram, tomaram o poder, porque os governantes, a elite, se unem contra o trabalhador, contra o operário. O resultado foi que esses operários foram massacrados, foram duramente penalizados, e o governo entendeu que, a partir daquela data, todo o movimento social deveria ser truculentamente abafado, sufocado. Ou seja, o que se verifica é que a experiência de operários no poder não surtiu efeito, certo? Cria-se daí para frente, segundo o Estado, um movimento truculento de combate aos movimentos sociais. Então, o que a gente vê nesse capítulo é exatamente a busca do trabalhador por melhor condição de vida, sempre contra o patrão. E essa briga vai sempre existir, patrão e empregado, proletário e a burguesia. Então, dei ali nesse capítulo, certo? Sobre o trabalho, sobre o capital, sobre as teorias sociais, defendendo o trabalhador. Quando for segunda-feira, a gente tira todas as dúvidas que ele possa apresentar,
na nossa videoaula, ok? Na nossa conferência virtual. Um abraço para todos, não deixem de ler, tem muita coisa interessante nesse capítulo. Verifiquem, resolvam as atividades. Quando for segunda-feira, a gente passa a régua, tirando todas as dúvidas das questões do livro, proposta do livro, e as questões que eu estou propondo para vocês, ok? Um abraço e já já a gente vai estar junto.